Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem? Estamos então mais um dia, Camarão 2SS V8 pra vocês, com vocês, rapaziada. Antes de iniciar o vídeo, duas coisas, rapaziada. Primeiro, a nossa nova lente. Vocês conseguiram perceber que tá mais aberto o ângulo de visão? Sem contar, ó, eu tô mexendo a minha cabeça pro lado. Provavelmente vocês não estão percebendo, porque existe um estabilizador dentro dessa própria lente, né? Chama Max Lens Mod, né? No caso, que não é Mode, é Mod. É muito top essa nova lente. A gente vai fazer alguns testes nela, principalmente em coisas que você tem uma dinâmica maior, pra gente poder mostrar pra vocês como funciona essa lente. Show de bola, viu? E também mandar aquele abraço especial ao Anônimo FF. Anônimo FF, no caso, obrigado, viu, brother? Obrigado por se tornar membro do canal, nos auxiliar sempre a trazer novos conteúdos, novos temas e novos casos. Então só tenho de agradecer muito, viu, brother? E se você ainda não é membro do canal, tá aqui embaixo ao lado do inscrito ou inscrever-se. Seja membro também, pois sendo membro você nos auxilia sempre a trazer novos conteúdos, novos temas e novos casos. Então só tenho de agradecer muito e agradecer também a todos os membros e inscritos aqui do nosso canal, certo, rapaziada? Hoje eu acordei com todo mundo me mandando. Hoje a gente vai falar sobre o PL 13020, nossa senhora, que gera muitas discussões, e tenho certeza que tem muita gente que quer saber o que eu tenho a falar sobre esse PL, certo, rapaziada? Bom, então é o seguinte, rapaziada, tô fazendo esse vídeo hoje. Eu não ia postar esse vídeo agora. Eu ia postar só depois que ele fosse devidamente sancionado, depois que a lei estivesse em vigor, tá bom? Por quê? Porque houveram vetos em praticamente todo o projeto, e aí ele vai voltar pro Senado para ver se aprova, se derruba esses vetos ou não, para depois de fato virar lei daqui 6 meses, né? Mas eu queria ver o texto final do projeto e só falar quando viesse o texto final do projeto. Por que eu queria fazer isso? Porque, por exemplo, quando ele foi pro Senado e eu fiz aquele vídeo falando que qualquer um ia poder multar qualquer um, aquelas emendas foram derrubadas quando voltou pra Câmara. Então é ruim você ficar comentando sobre uma coisa que não é o texto final do projeto, tá? Mas comento diante de... eu nem sei quantas mensagens eu recebi hoje no meu Instagram na hora que eu acordei. Então eu faço esse vídeo hoje pra postar ainda hoje e comentar sobre o polêmico PL 130/20. Rapaziada, de uma maneira bem rápida, tá? O PL 130/20 foi criado com o intuito de diminuir os acidentes de trânsito, tá? E como é que poderia diminuir os acidentes de trânsito, segundo a deputada Cristiane Yaredi, tá? Você removendo das redes sociais, ou impedindo, no caso, que fossem postados vídeos com infrações de trânsito. De primeiro momento era só para combater o racha, depois já não era mais só para combater o racha, era qualquer tipo de infração gravíssima. Depois, além de qualquer infração gravíssima, eram infrações que colocassem em risco a segurança do trânsito. E posso ser muito sincero para vocês, a maioria das infrações entra nesse ponto de colocar em risco a segurança no trânsito. Na verdade, se é infração, em tese, né, qualquer infração deveria colocar em risco a segurança no trânsito. Mas enfim, ok. Então ia ser uma lei, né, no caso, não só um projeto, como uma lei, caso ela entrasse em vigor dessa forma, que simplesmente, rapaziada, ia acabar com qualquer tipo de conteúdo automotivo no Brasil, tá bom, rapaziada? O cara não ia poder fazer nada, ele não ia poder... Se ele saísse de 0 a 20 por hora e fosse um pouquinho mais forte, isso ficava a critério de quem tava, do julgador, digamos assim, né? De quem tava aplicando a lei. Então, se o cara interpretasse que aquela arrancada foi um pouquinho mais forte, ele falava: isso é uma arrancada brusca, expõe em risco a segurança do trânsito. E além de eu perder a minha habilitação, né, de ser suspensa, eu ainda perdi o canal e ainda multava a plataforma se ela não removesse tanto aquele vídeo como os próximos vídeos do canal. Então ela ia ter que ficar vendo todo o meu conteúdo o tempo inteiro. Mano, ia virar uma zona, tá ligado? Mas até quando foi para o Senado, e aí qualquer um ia poder multar qualquer um. Isso foi uma das emendas apresentadas, né? Que eu podia, com o meu celular, filmar o cara cometendo uma infração de trânsito. Aí imagina só, o cara do lado ia filmar eu filmando o outro cara cometendo infração de trânsito, mas eu estaria cometendo mais uma com o celular, por exemplo. Ia virar uma zona, literalmente falando, né? É dessa forma, é a melhor forma que eu tenho pra falar pra vocês. É zona, ia virar zona. O Brasil ia virar mais zona do que ele é. Por quê? Porque não existe isso em outro lugar do mundo. Era isso que era o meu grande ponto.
Não tem isso em outro lugar do mundo pra gente tirar como parâmetro. A gente ia ser o primeiro país a fazer um negócio desse que não tem como base pra você tirar em outros lugares. Enfim, tá? Essa matéria voltou pra Câmara e essas emendas do Senado foram removidas, tá bom? De que qualquer um ia poder multar qualquer um, porém manteve basicamente de forma integral o texto base do projeto, tá? Que falava não só de racha, mas de infração gravíssima e de... como é que é o nome? E de infrações que exponham em risco a segurança do trânsito, tá bom? E esse projeto foi para a sanção presidencial e o nosso presidente vetou se não todo o projeto, grande parte do projeto. É claro que a mídia não quer que você saiba disso, até que a matéria colocada hoje no ar pela UOL, eu tô deixando aí, ó, foi que o projeto de lei foi sancionado, tá bom? Mas aqui a gente expõe verdades, aqui a gente não expõe mentiras. E a gente agora vai parar para eu até comentar sobre, para iniciar essas matérias de hoje. E detalhe, né? Não era eu, Guilherme, ou eu, Guilherme, mais 3 ou 4 pessoas que eram contra esse projeto. Tinha também pessoas por exemplo, a Solano de Camargo, né, presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, né, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, também era contra o projeto, e alguns outros especialistas que, além de serem contras, expunham os devidos motivos para isso, certo, rapaziada? Iniciando sobre as matérias, a matéria, né, no caso, de hoje, tá? Na verdade de ontem, 23/2, né, dizendo que a lei contra aceleradas de outubro é sancionada com vetos de Bolsonaro, tá? E aí fala lá, né, que promove eventuais infrações de trânsito, tal, ela foi sancionada, né? E que a partir de agora, esse tipo de conteúdo poderá ser removido do YouTube, né? E aí diz lá que os vetos, né, no caso, foram recomendados inclusive pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como ministro o Marcos Pontes, tá, rapaziada? Aí você imagina, né? Será que o ministro Marcos Pontes simplesmente mandou vetar porque ele é a favor de aceleradas e tudo mais? Não, é óbvio que não. É óbvio que isso feria muitas outras coisas. Quando você faz uma lei, você não pode ferir as outras leis para você fazer uma. Você tá entendendo? Você não pode ferir a Constituição, você não pode ferir essas coisas. Você tem que seguir digamos assim, um cronograma para você poder fazer uma lei. Você não pode passar por cima de todas as outras. E era isso que estava acontecendo muito com esse projeto de lei, né? Se ele tivesse sido criado como era a ideia principal para combater racha, provavelmente teria dado certo. O problema é que quis colocar infrações que hoje, né, no nosso CTB não são puníveis com, por exemplo, a suspensão da CNH, mas que com esse projeto de lei, se eu filmasse eu fazendo isso aqui no trânsito, andando no trânsito, eu seria punido com a minha suspensão de CNH. Não tem lógica, não dá lógica, né? E com a falsa premissa de segurança do trânsito, eu sempre falei, fazendo um adendo, vocês querem mais segurança no trânsito, vocês querem diminuir a quantidade de acidentes no Brasil? Velocidade, por exemplo, não estou dizendo que é o certo nem nada disso, mas velocidade, por exemplo, não é a primeira e nem a segunda maior causa de acidente no Brasil. Então peguem no pé, digamos assim, do que realmente mata, e do que mata muito mais do que a velocidade, tá bom? Mas mesmo tirando o fato da velocidade, vocês querem diminuir de fato o número de acidentes do Brasil, de acidentes de trânsito no Brasil? Diminuam os valores de peças para veículos, principalmente peça básica de manutenção, pneu, freio. Mas cadê que tem um que faz um projeto de lei para isso? Porque aí não tem culhão, não tem peito para fazer um negócio desse. Eu quero ver se algum tem peito para zerar a alíquota de imposto de pneu, a alíquota de imposto de todo o conjunto de freio, pastilha de freio, disco de freio, caramba. Mas ninguém tem peito para poder fazer isso. De óleo, de motor. Aí depois o carro quebra. Porra, quebrou, sofreu um acidente, bateu e morreu. Como tem muito. E eu posso trazer um estudo específico sobre isso. É só você acessar lá Atlas dos acidentes de trânsito do Brasil. Não precisa ser um gênio, não. Tá lá no Atlas, tá lá escrito defeito mecânico. Tem bastante morte e acidente por isso. Mas cadê que tem um que vai fazer? Ah, não, mas isso não. Favorecer a população, não. Isso aí não pode, não. A gente tem que punir. Favorecer não pode, não. Não tem um cuculhão lá pra poder fazer isso. E aí, então, a matéria continua para finalizar que então algumas coisas foram vetadas só, mas que o projeto de lei foi aprovado, tal, e que, enfim, e que vai ter punição. Mas na verdade, rapaziada, não teve nada disso. Isso aí é uma pura mentira. Foi vetado praticamente o projeto inteiro,
tá? O PL 130 inteiro praticamente foi vetado. Pra ser muito sincero pra você, só foi mantido um único dispositivo dessa devida lei. E esse dispositivo era ali na alteração do artigo 281, inciso 2º, né? Que ele fala sobre o prazo para expedição da notificação de autuação referente às penalidades da suspensão de direito de dirigir e da cassação, tá bom? É só essa que foi mantido. O restante foi tudo vetado. Ó, presidente, ó, parabéns, tá bom? Parabéns por muitos motivos, dentre eles por isso. Se vocês querem fazer uma lei que puna as infrações gravíssimas com suspensão da CNH, então faça para todos. A lei não pode valer para um e não valer para o outro. Não existe isso. Não todos são iguais perante a lei, como diz a nossa Carta Magna, como diz a nossa Constituição. Por que então para uns vai ser diferente do que para outros? Isso não existe. Então tá perfeito a colocação do presidente, e os vetos foram muito bem feitos e também recomendados ali pelos ministérios, tá bom, rapaziada? Então por que isso aí na própria UOL, né, que contou essa fake news, eles tinham feito uma matéria um pouco antes: entenda pontos que tornam preocupante PL que proíbe imagens de racha da web. Você viu que eles priorizam uma coisa que na verdade não era imagens de racha, porque se fosse com esse verdadeiro intuito, eu tenho certeza que seria aprovado. Mas o problema é que pegava tudo, abrangia tudo, e até infrações médias, por exemplo, podiam expor a segurança do trânsito, que por consequência poderiam ser punidos com a suspensão da CNH. Tá bom, rapaziada? Então o que os especialistas achavam? Por que eles achavam, no caso, o PL ruim, né? Principalmente dois motivos, né? Primeiro, que a nova lei causaria uma confusão jurídica, como eu acabei de dizer pra vocês, porque o Código Penal já define o crime de incitação, e eles estavam querendo ali penalizar também. E a remoção dos conteúdos é difícil e pode gerar efeito contrário ao desejado, dando mais publicidade aos crimes. Perfeito, porque isso ia sair lá, não sei quem foi penalizado, aí mostra os crimes do cara. Porra, o crime, a infração, desculpa o termo, você dá mais publicidade, você vai crescer ainda mais o cara que teoricamente teria de ser penalizado. Então, o que os entrevistados diziam aqui, né, ainda que a intenção aqui pareça fazer sentido, as empresas teriam que fazer uma espécie de censura prévia com tais vídeos e imagens, segundo os entrevistados. Isso precisaria de algoritmo com inteligência artificial mais eficientes contra erros, coisa que ainda não é possível. Inclusive cita aqui um erro do Google Fotos que confundia pessoas negras com macacos, ou seja, ele não vai saber distinguir aonde a alta velocidade, por exemplo, funcionaria. Vamos supor, eu posto meu vídeo na Alemanha, que é permitido ali você postar vídeos a 300 por hora, porque é permitido você pegar a estrada e fazer isso a 300, 400 por hora, que inclusive muito, né, fazendo um parêntese muito pertinente aqui agora, o trânsito de lá, mesmo com 100 velocidade pré-definida, se tem uma velocidade recomendada, ainda assim tem 1/3 de mortes por acidente de trânsito do que tem no Brasil. Olha que coisa engraçada, né? Porra, por que será, né? Será que porque os motoristas são conscientes porque não tem lento na esquerda para você precisar frear para vir bater na sua traseira? Um exemplo disso? Ou será porque tem bons carros devidamente feitos manutenção e tudo mais? Ou será que é porque lá a velocidade é diferente da brasileira? Não é, né? Não é. É porque lá os motoristas respeitam, porque lá você tem qualidade nas pistas onde você roda, você tem carros com manutenção adequada, dentre muitas outras coisas. Inclusive essa Solano de Camargo, ela faz uma análise muito, muito pertinente. Ela diz assim: se eu banir o filme Velozes e Furiosos, os rachas acabam? É óbvio que não, né? Se proibir, vai acabar? Não, já é proibido. Acabou? Não acabou. Então aí falta mais o quê? De um prefeito decente, né? Por que não pega lá o Autódromo de Interlagos e lança um projeto igual tem lá na Alemanha? Por que não lança um projeto igual tem lá no Autódromo de lá? Por que não faz isso? Porque aquele negócio falta peito. Ninguém tem peito pra fazer um negócio desse. Porque sabe que tem muita gente que gosta de carro, sabe que seria lotado o autódromo, mas não faz, porque não tem peito pra fazer isso. Porque não é benéfico mostrar pra sociedade que aquelas pessoas merecem um espaço pra elas. Preferem criminalizar aquelas pessoas ao invés de fazer algo de produtivo, né? Então aí ela continua falando: qualquer vídeo de gente empinando uma moto deveria ser excluído. Sempre que um carro estiver em alta velocidade no vídeo, a imagem dele deve ser apagada, ainda que no autódromo. Ou seja, como é que isso pode ser feito de forma automática? É impossível. E aí tem inclusive o professor da UERJ, né, Carlos Afonso de Souza, diretor de instituto inclusive também de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro,
ressaltando que o projeto de lei mais confunde do que explica como será punida, por exemplo, a reincidência das empresas que devem impedir os uploads futuros. Então, enfim, rapaziada, foram muitos especialistas dizendo a mesma coisa e contrários ao projeto, no caso, e até opiniões contrárias sobre isso também. A opinião, inclusive, de uma matéria da UOL, mais uma matéria da UOL, a opinião do digníssimo Carlos Afonso de Souza. Avançou o sinal, é exagero proibir vídeos de infração de trânsito nas redes sociais. Aqui ele fala bastante coisa, tal. Porém ele fala que, por exemplo, não existe no Marco Civil da Internet ou em qualquer outra lei até então a previsão de que as plataformas devem sair caçando a republicação do conteúdo, de conteúdo, né, no caso. Primeiro porque os tribunais já assentaram que, em regra, não é dever dos provedores monitorar os seus ambientes para impedir a publicação de materiais, porque eles só devem remover, né, as publicações ordenadas pelo judiciário, tá bom, rapaziada? E ainda no final ele diz: todo mundo luta por um trânsito mais seguro, mas o projeto aprovado no Congresso parece ter derrapado na compreensão sobre como funcionam as redes. Mais perigoso ainda, ele abre uma brecha para a imposição do monitoramento por parte das plataformas, que, convenhamos, não precisam de mais incentivos para nos monitorar. Será que os órgãos responsáveis pela segurança de trânsito vão começar agora a querer controlar o que trafega nas redes? Aproveite enquanto não existe licenciamento anual para usar a internet. Tá bom, rapaziada? Então é o seguinte, essa lei ela foi quase que completamente vetada. Novamente, parabéns ao presidente, agiu com coerência e da forma correta. Se quiserem fazer uma lei para se proibir a postagem de alguma coisa, façam de acordo com o que vocês mesmos queriam fazer e não simplesmente queiram abranger essa lei até o final. Resumindo, esse texto vai para plenário. Se forem mantidos os vetos, não haverá, continuará não havendo, no caso, não é que vai deixar de haver, não, continuará não havendo a punição administrativa, se eu estou falando de infrações de trânsito, para as pessoas que assim o cometam. Detalhe, isso não muda nada para crime, e isso nem mudaria com a lei para crimes, tá bom? Certo, rapaziada? Então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Para mim, essa lei, apesar de não ter muito efeito, porque vou para fora, vocês sabem disso, então ainda que fosse aprovada na íntegra, ou ainda que sejam derrubados os vetos, para mim não vai fazer efeito, porque eu não vou estar aqui no Brasil. Mas eu acredito ser uma vitória na questão do conteúdo automotivo brasileiro. É ruim você produzir conteúdo sozinho, eu não iria gostar disso, ser um dos únicos caras brasileiros a produzir conteúdo da forma que vocês desejam, e por eu estar lá fora, né, e não teria interferência dessa lei. Então eu acho ruim isso. Acredito que as pessoas têm o direito de produzir conteúdo da forma que bem entenderem, e é claro que se isso eventualmente for um crime, as pessoas vão responder por um crime, mas não serem responsáveis por infrações que para uns é de uma forma e para outros é de outra forma. Tá bom, rapaziada? Espero que tenham gostado do vídeo. Então, se gostaram, então cliquem em gostei, se inscrevam no canal se não forem inscritos. Fiquem com Deus, valeu, um forte abraço. É nóis, gente, tamo junto. Até a próxima, valeu!